O trabalho é intitulado Por avaliação dos parâmetros de mobilização da enzima frutosiltransferase extracelular de Aspergillus oryzae IPT301 em diversos suportes. Introdução. As frutosiltransferases, também conhecidas como FTases, catalisam a conversão da sacarose em frutoligosacarídeos, ou FOS, através da reação de transfrutosilação. Os FOS são açúcares pré-bióticos, pouco calóricos, não são cariogênicos e auxiliam no tratamento de múltiplas doenças, como diabetes, anemia, hipertensão arterial, insuficiência renal e câncer de cólon. As FTases são sintetizadas predominantemente por fungos dos gêneros Aurel basidium, Penicillium e Aspergillus. A FTase extracelular, que é a enzima excretada para o meio de cultura, ela demonstrou elevada atividade de transfrutosilação a partir do fungo Aspergillus oryzae IPT301. Dentre as vantagens do uso da enzima FTase mobilizada em suportes, destacam-se a maior estabilidade térmica e operacional, fácil separação do meio reacional e possibilidade de reutilização em reatores em batelada e contínuos. A imagem a seguir mostra tanto as células íntegras como a FTase extracelular. Quanto aos suportes aplicados na imobilização por adsorção física, utilizados no trabalho, tem-se a sílica gel, que trata-se de um suporte inorgânico de baixo custo, alta resistência mecânica, estabilidade térmica e química, caráter altamente hidrofílico, elevada área superficial e específica. Quanto ao polihidroxibutirato, ou PHB, é orgânico, hidrofóbico, de baixo custo, alta cristalinidade, alta resistência mecânica, capacidade de regeneração, biocompatibilidade, biodegradabilidade, atóxico e inerte. E o farelo de soja, por sua vez, é orgânico, possui alta disponibilidade, é biodegradável e atóxico. Este estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros e velocidade de mobilização da enzima FTase extracelular de Aspergillus oryzae IPT301 no suporte sílica gel, PHB e farelo de soja, visando a síntese de biocatalisadores ativos e estáveis com potencial de aplicação para a produção de FOS. Material e métodos. O fluxo de produção da enzima FTase extracelular tem início pela inoculação da suspensão de esporos de Aspergillus oryzae IPT301 em meio de cultura sintético de pH 5.5. Na sequência, ocorre a fermentação submersa, realizada em shaker do tipo orbital, por 64 horas a 200 rpm de velocidade de agitação e 30 graus. Ao final do processo, tem-se a filtração a vácuo e extração do permeado, ou caldo filtrado, que foi imediatamente utilizado para os ensaios de mobilização. Os ensaios de mobilização por adsorção foram realizados com base no protocolo de Faria et al. 2021. Inicialmente, o caldo da fermentação, contendo a enzima, foi adicionado a cada suporte em um Erlenmeyer na proporção 1:10, grama de suporte por ml de caldo fermentado. Na sequência, teve início a imobilização enzimática, em banho do Binoff, nas condições experimentais pH 5.5, temperatura de 35 graus, 175 rpm de velocidade de agitação, e o processo durou 6 horas para o suporte sílica gel e farelo de soja e 8 horas para o PHB. Posteriormente, as alíquotas do sobrenadante foram coletadas e as amostras foram filtradas a vácuo e a torta retida, que é a enzima imobilizada no suporte. Ambas foram submetidas aos ensaios de atividade enzimática para determinação dos parâmetros de mobilização, rendimento e atividade recuperada. As condições experimentais da atividade enzimática foram pH 5.5, temperatura de 50 graus, 190 rpm de velocidade de agitação e 60 minutos de tempo de reação. Os parâmetros de mobilização foram calculados com base nas equações a seguir. O rendimento de mobilização
é a razão entre a diferença da atividade no sobrenadante no final da imobilização e a atividade oferecida no início da imobilização pela atividade oferecida no início da imobilização. E a atividade recuperada é a razão entre a atividade aparente do derivado imobilizado pela diferença entre a atividade oferecida no início da imobilização e a atividade no sobrenadante no final da imobilização. Ambos são dados em percentual. Para a determinação das atividades de transfrutosilação, as concentrações dos açúcares redutores e glicose foram determinadas pelos métodos DNS e Godpap, respectivamente. A partir das concentrações de açúcar redutor e glicose, foram obtidas as concentrações de frutose e frutose transfrutosilada, pelo balanço mostrado nas equações 1, 2 e 3, em que a concentração de açúcar redutor é igual à soma das concentrações de frutose e glicose. Então, a concentração de frutose é igual à diferença das concentrações de açúcar redutor e glicose. E a concentração de frutose transfrutosilada é igual à concentração de glicose menos a concentração de frutose, ou seja, 2 vezes a concentração de glicose menos a concentração de açúcar redutor. As atividades de transfrutosilação das enzimas solúveis e imobilizadas foram calculadas pelas equações a seguir. A atividade de transfrutosilação da enzima solúvel é a razão do produto da concentração de frutose transfrutosilada e o volume do meio reacional pelo tempo de reação vezes o volume enzimático. A atividade de transfrutosilação do imobilizado é a razão do produto da concentração de frutose transfrutosilada vezes o volume do meio reacional pelo tempo de reação vezes a massa seca do suporte. Resultados e discussão. A figura mostra as curvas de adsorção para a FTase extracelular imobilizada em sílica gel, farelo de soja e PHB. Para todos os suportes investigados, observou-se que a atividade de transfrutosilação monitorada para o sobrenadante diminuiu com o aumento do tempo de imobilização, indicando que a enzima foi satisfatoriamente absorvida nos suportes. Observou-se ainda que as maiores velocidades de imobilização da FTase foram obtidas com a sílica gel e o farelo de soja. Ambos tiveram queda da atividade relativa para 60% em um tempo de aproximadamente 6 horas de imobilização, enquanto que para o PHB foram necessárias 8 horas de imobilização para atingir a mesma queda de atividade no sobrenadante. A tabela mostra os parâmetros de imobilização para os suportes. O maior rendimento de imobilização foi de 85% para a FTase dissolvida em sílica gel, seguido de 41% para o PHB e 36% para o farelo de soja. Já a maior atividade recuperada foi de 68% para a FTase dissolvida em farelo de soja. Conclusão. O maior rendimento de imobilização ocorreu para a enzima suportada em sílica gel. Isso pode ser explicado pelas suas propriedades, como hidrofilicidade, alta porosidade e área superficial. Já a maior atividade recuperada foi para a FTase imobilizada em farelo de soja, com valor de 68%, enquanto a imobilização em PHB e sílica gel proporcionou atividades recuperadas similares, de 14% e 13%, respectivamente. Sendo assim, esses resultados indicam um potencial de aplicação da técnica de mobilização por adsorção para a síntese de biocatalisadores de FTase extracelular de aspergilosoriza e PT301 aplicáveis na produção de força. Agradecimentos ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro, à FAPEMIG pela concessão da Bolsa de Estudos e ao IPT pelo fornecimento da cepa microbiana.